Olá pessoal, espero que todos estejam bem, estejam se protegendo. Estamos iniciando agora mais uma aula do nosso curso Técnico em Recursos Humanos pela Assessoria Tech, ainda na modalidade EAD, em razão aí das medidas de prevenção e combate ao coronavírus. Mas se Deus quiser e tudo der certo, em breve a gente estará novamente reunido em sala de aula para que possamos interagir, para que possamos de repente fazer algum tipo de dinâmica, né, para nos auxiliar no nosso aprendizado. Entretanto, até lá, a gente sempre mantém aquele compromisso, né, com a capacitação profissional de todos vocês e por isso a gente se esforça, né, para nesse momento de isolamento social, então, fazer aulas aí na modalidade EAD. Né? Então, espero que hoje a gente possa atingir esse objetivo novamente. E lembrando que hoje é a nossa última aula falando sobre cálculos trabalhistas. A ideia é que na semana que vem nós façamos, então, a nossa revisão, né? Revisão e aplicação de prova. Então, já na próxima quinta-feira. Quero dizer para vocês também o seguinte, então, começando a nossa aula de hoje, eu preciso apenas complementar uma informação da aula anterior, no tocante ali a faltas justificadas. Eu dei metade da informação para vocês, eu estive assistindo, sim, a última aula e faltou complementar uma informação. Eu disse para vocês que a gente tem várias normas, várias leis que tratam, às vezes, do mesmo assunto, como é o caso da falta justificada quando você tem o nascimento de um filho. Faltou eu dar o grande finale, porque eu enfatizei a questão do prazo na CLT. Quando nasce um filho, né, pela CLT, o pai tem direito a um dia, né, a faltar um dia no trabalho e esse dia é para fins de registro. Ok, mas isso é lá sobre, essa regra está lá esculpida na CLT, que, convenhamos, ela é de 1943. Nesse caso específico, a gente tem uma regra, digamos que hierarquicamente é superior, prevista na nossa Constituição Federal, lá no artigo 7º, inciso 9º, se eu não me engano, tá? Que traz a informação de que ao nascimento do filho, né, quando ocorrer o nascimento do filho, o pai poderá se ausentar ao trabalho por até 5 dias consecutivos, tá? Imediatamente a partir do nascimento. Então, essa é uma regra que está presente lá na Constituição de 1988, que é entendida como a Carta Magna, que é entendido como a Constituição Cidadã, e por isso acabou elevando os direitos de cidadania, e esse é um deles, né? Quando nasce o filho, então o pai pode acompanhar os primeiros dias, os primeiros 5 dias. E faltou essa informação na última aula. Então, ali trabalhando o material, eu falei da CLT, eu queria chegar na Constituição e depois eu vi que eu acabei não falando da Constituição. Essa é a regra que impera, tá? 5 dias, com relação ali a faltas justificadas. Então, o parêntese que era necessário foi realizado agora. Na aula de hoje, a gente inicia falando sobre anotações na carteira de trabalho e registro, e na sequência a gente vai falar sobre CAT, a gente vai falar um pouco sobre sindicatos e normas coletivas. Embora a gente já tenha falado sobre esse assunto lá no direito do trabalho, mas a gente vai tocar novamente nesse assunto, tamanha é a importância, né, dos direitos coletivos, né? Então, iniciando, né, os temas de hoje, falando então do registro na carteira de trabalho. Tá? Hoje, a gente tem 2 modelos de carteira de trabalho física e a carteira de trabalho digital. Então, a regra que existe, ela continua valendo para fins da carteira de trabalho física, é que, ao realizar a contratação, o empregador deve fazer o registro na carteira de trabalho, mesmo que seja empregado rural e mesmo que seja em caráter temporário. Todo empregado formalmente contratado deve conter a sua carteira de trabalho registrada. E esse registro ele deve ser feito da seguinte maneira: quando o trabalhador, né, quando o empregado, ele entrega a carteira de trabalho ao empregador, o empregador deve inclusive fornecer um recibo ao empregado informando que, né, reteve a carteira de trabalho naquele momento para fins de registro. Tá? E aí o prazo para esse registro é de até 48 horas após a contratação. Tá? Se extrapolar esse prazo,
pode haver penalidades. Aliás, pode haver não, haverá penalidades. Então, a gente precisa ficar atento a isso. Com relação à carteira de trabalho digital, em que pese não há essa questão física de entrega da carteira, mas, por analogia, ainda não houve alteração, né, digamos, própria para a carteira digital, então você utiliza a mesma regulamentação da carteira de trabalho física, qual seja o registro do trabalhador, o registro do empregado, deve acontecer em até 48 horas, né, após a contratação. Tá? E na carteira de trabalho, imediatamente devem ser anotadas as questões salariais, data do contrato, entre outras informações bem importantes, né, que devem ser ali registradas. Tá? Vamos falar agora sobre CAT. Tá? Sobre CAT, eu quero colocar aqui na tela para vocês as regrinhas para que nos auxiliem na conscientização de como é que funciona a questão da comunicação por acidente de trabalho, né, conhecida como CAT. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Então, como vocês podem ver aqui, a CAT, comunicação por acidente de trabalho. Né? Então, primeiro a gente precisa entender o que exatamente, né, a CAT. Embora que o seu nome diga, né, comunicação por acidente de trabalho, a gente vai ver aqui que ela não trata exclusivamente de acidente, tá? Ela trata também de doença ocupacional, ou seja, aquela doença que o trabalhador adquire no exercício das suas funções habituais, né, no exercício da sua ocupação, ou em razão do exercício, em razão da sua ocupação. Tá? Então, essa é a doença ocupacional e para fins de comunicação às autoridades, a regra é a mesma do acidente de trabalho. Tá? Então, essa é a primeira informação que eu julgo bem importante que a gente deva trabalhar hoje, é de que não se trata apenas da questão do acidente de trabalho, mas também da doença ocupacional. Tá? Mas então a gente precisa entender em que condições é que vai acontecer o acidente ou a doença. Né? Então vamos lá. Acidente de trabalho é aquele que ocorre no exercício da atividade a serviço da empresa. Então olha só como fica, é expresso, é explícito de forma clara e para amplo entendimento de que é aquele que ocorre no exercício da atividade e a serviço da empresa e provoca lesão corporal ou perturbação funcional. Né? Perturbação funcional, ou seja, que a pessoa venha a perder, mesmo que temporariamente, a capacidade de executar as suas funções. Tá? Então, a perturbação funcional, que pode causar a morte, a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho. Então, olha só, é tanto a lesão corporal quanto a perturbação, no caso da doença, né, que pode causar morte, ou a perda e redução permanente ou temporária da capacidade de realizar o trabalho. Continuando aqui, a doença profissional do trabalho, produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade, acidente típico que corre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, acidente de trajeto que ocorre no percurso do local de residência, né, de residência para o trabalho ou deste para aquele, né, sempre considerando o tempo e a distância de deslocamento compatível com o percurso referido no trajeto. Então, isso aqui quer dizer o quê? Se habitualmente, né, a pessoa leva 50 minutos da sua casa ao seu trabalho, tá? Independente do meio de transporte que utiliza, mas digamos assim que ela vamos imaginar uma pessoa que ela não mora tão distante assim do trabalho, 5 quilômetros. A pé ela levaria de repente 1 hora, tá? De bicicleta ela levaria em 5 quilômetros, ela levaria talvez 20 minutos. De carro 5 minutos, né? Então assim, ó, ela utilizando qualquer dessas maneiras de se chegar ao trabalho, sofrendo um acidente, tá? Sofrendo um acidente nesse trajeto, considerado esses tempos habituais para fins de deslocamento, se enquadram na questão do acidente do trabalho e aí estão sujeitas, né, digamos assim, ao afastamento por acidente de trabalho, né, eventual
indenização, estabilidade, né, estabilidade de emprego, tá? Desde que respeitadas essas questões com relação a, digamos, eu não vou falar em habitualidade, porque vamos imaginar que a pessoa sempre vai de carro e um dia foi de bicicleta e sofreu um acidente. Então deixa de ser? Não. Não tem o requisito da habitualidade, mas tem o requisito de estar dentro, né, dentro de, digamos, de um padrão, né, de distância e tempo. Tá? Então, isso tem que ser considerado para fins de que seja considerado acidente de trabalho. Agora, vamos imaginar, num trajeto de 5 quilômetros em que normalmente a pessoa se deslocaria em 20 minutos e o acidente acontece 1h30 após ela ter saído ou de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. Então, o trajeto normal seria, né, o tempo normal de percurso seria 20 minutos. Com 1h30, precisa se investigar se de fato, tá, é uma situação de acidente de trabalho. Aí talvez você pense, não, com 1h30 não. A gente precisa ponderar caso a caso. Tá? Por exemplo, hoje de manhã ainda eu vi uma situação aí na cidade de uma via, precisava trafegar naquela via, chegou em determinado ponto, ali o trânsito estava interrompido, né? Precisei fazer um desvio. Vamos imaginar, então, numa situação de trabalho que ao fazer o desvio, né, o desvio necessário para o deslocamento, o trabalhador venha se acidentar. Veja que ele não está no trajeto habitual, tá? E está em prazo superior ao habitual. Porém, no contexto, ele estava se deslocando ou de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. Então, ainda assim, se enquadra na questão do acidente de trabalho. Tá? Então, por isso que existe uma regra geral, mas que ela precisa se amoldar caso a caso. Tá? Vamos lá. A comunicação do acidente de trabalho é um documento emitido para reconhecer tanto um acidente de trabalho ou de trajeto, bem como uma doença ocupacional. A empresa é obrigada a informar a Previdência Social todos os acidentes de trabalho ocorridos com seus empregados, mesmo que não haja afastamento das atividades, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. A gente já vai chegar também nessa parte dos prazos, tá? Importante, ó. Então, um acidente, para fins de acidente sem morte, logo no dia subsequente, tá? Subsequente à ocorrência do acidente. Em caso de morte, eu falei ocorrência do acidente ou do afastamento em razão de doença do trabalho. Tá? Em caso de morte, a comunicação deverá ser imediata. A empresa que não informar o acidente de trabalho dentro do prazo legal estará sujeita à aplicação de multa conforme os expostos no artigo 286 do Decreto 3.048 de 99. E o que diz esse decreto, né, lá no seu artigo 286? Então, a infração disposta no artigo 336 sujeita o responsável a multa variável entre os limites mínimo e máximo do salário de contribuição. Mínimo e máximo do salário de contribuição é aquela margem lá previdenciária de 1.000 e alguma coisa até 5.000 e alguma coisa. Então, percebam que a multa, dependendo do caso, dependendo das questões que envolvem reincidência, pode ficar bem caro para a empresa. Talvez para uma empresa de grande porte, ela vai ter melhores condições econômicas de suportar essas multas, eventualmente. Agora, uma empresa pequena, se ela não se atentar a esses detalhes, pode ficar caro, pode comprometer, inclusive, a subsistência da empresa. Tá? Tudo isso precisa ser pensado. Então, vamos lá. A multa é variável entre os limites mínimo e máximo do salário de contribuição por acidente que tenha deixado de comunicar nesse prazo. Parágrafo 1º. Em caso de morte, a comunicação a que se refere esse artigo deverá ser efetuada de imediato à autoridade competente. Nesse caso, a Superintendência Regional do Trabalho, né? Antigo Ministério do Trabalho e Emprego. Parágrafo 2º. A multa será elevada em 2 vezes o seu valor a cada reincidência. Tá? Então, se na primeira iria caber o salário mínimo de contribuição, né, lá de R$ 1.045, na primeira reincidência, tá, vão ser elevado em 2 vezes a cada reincidência. Então, na primeira reincidência, ela já vai dobrar lá para R$ 2.200 na prática, na verdade, é R$ 2.090. Tá? Então, basta que o profissional de recursos humanos esteja atento a essas ocorrências e faça
a comunicação em tempo hábil. A gente sabe que existe resistência das empresas para se fazer a comunicação por acidente de trabalho, porque aí cabe fiscalização quando há, digamos assim, uma grande quantidade de ocorrências na mesma empresa. A gente sabe de tudo isso. Então, e a gente sabe que existe a resistência, mas o profissional de recursos humanos ele tem que ter uma visão, digamos, ampla e futura sobre as consequências. Então, é melhor comunicar e rever os seus procedimentos, a gente falou ali de acidente no trajeto, né, mas a gente não pode pensar só nisso, a gente tem que pensar nas ocorrências dentro da empresa, tanto relacionado à prevenção de acidentes, quanto às questões ergonômicas que podem trazer doenças, tá? Doenças ocupacionais, assim como questão dos EPIs também, tudo isso tem ampla participação do setor de recursos humanos. Claro que tem empresas mais estruturadas que essa divisão de responsabilidade vai ocorrer ali com o setor vamos lá, com o técnico de segurança do trabalho, né? Mas tem empresas que, né, e aí dependendo do número de funcionários, é a lei que diz quantos técnicos de segurança do trabalho a empresa deve ter, e empresas menores, dependendo do número, não precisa ter o técnico de segurança do trabalho. Ele vai precisar, claro, registrar a empresa, registrar o ambiente de trabalho junto à Superintendência Regional do Trabalho, mas não vai precisar ter um técnico de segurança do trabalho presente na empresa, né, dependendo do número de funcionários. E aí que entra a importância do técnico em recursos humanos em conhecer esses procedimentos. Tá? Continuando. A multa será aplicada no seu grau mínimo na ocorrência da primeira comunicação feita, fora do prazo estabelecido nesse artigo, ou não comunicada, observado os expostos no artigo 290 a 292. Então, e ainda o comunicado, isso aqui é importante, o comunicado deve ser feito através do registro CAT online, no site da Previdência Social, através do link, e aí nós temos aqui o link http://cat.inss.gov.br/serviços/cat/shtm. Tá? Então, eu falei ali antes, o registro perante a Superintendência Regional do Trabalho, você precisa lá fazer o registro, mas para fins de CAT, de comunicação de acidente de trabalho, via esse formulário no INSS. Tá? Então, sobre CAT seria isso, pessoal. A gente precisa entender, tá, o que é o acidente de trabalho, né, no âmbito da empresa, executando atividades, né, trabalhando não apenas na empresa, mas executando as suas funções, digamos assim, a função relacionada à sua ocupação, né? Ou, né, no caso de doença e não sendo acidente, né, doenças ocupacionais em razão da sua ocupação, em razão da sua profissão, né, doenças que impossibilitem, que incapacitem, né, o empregado a realizar as suas atividades habituais, né, ou acidentes que causem lesões, que incapacitem, ou acidentes que causem mortes. E aí o prazo para a comunicação, né, no caso de afastamento por doença e acidente que causou lesões, no dia seguinte, até o dia seguinte da ocorrência. Já para fins de morte, a comunicação tem que ser imediata, tá? Sob pena, né, de pagamento ali, de acordo com a ocorrência, se é a primeira ou se é a reincidência, ele vai aumentando ali de acordo com as faixas do salário de contribuição do INSS. Beleza, pessoal? Então, referente a CAT, né, comunicação por acidente de trabalho, seria isso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre estabilidade. Vou aproveitar que já está aqui na tela. A gente já chegou aqui no tópico da estabilidade e a gente vai ver que em algumas situações, tá, a nossa legislação ela determina que aquela relação de emprego, tá, ela deve ser protegida, e a gente já vai explicar o porquê. Ela deve ser protegida em razão, né, e aí digamos assim, cada uma das situações ela tem uma razão específica para uma proteção especial àquela relação de emprego. E essa proteção ela só deixa de existir se o funcionário cometer uma falta grave que justifique uma demissão por justa causa, então ele perde o direito à estabilidade, ou no caso de demissão voluntária, ou seja, quando ele pede demissão
ele tem que abrir mão daquela estabilidade. Tá? Então, são as maneiras de... são situações em que, uma vez o funcionário seja considerado estável, em que situações ele perde essa estabilidade? Demissão por justa causa ou pedido voluntário de demissão, no qual ele assina a documentação abrindo mão daquela estabilidade. Tá? E aí a gente tem algumas formas de estabilidade. É importante trazer aqui certinho algumas delas, as principais e os seus períodos, que eu acho que vai ficar mais fácil para fixar do que só eu falando aqui perante a câmera, né? Assim, eu estou aqui no cantinho, né? E vocês estão podendo checar ali o que diz o nosso material, né, de acordo com a CLT. Então, lá o artigo 391 da CLT traz, gravidez, né, que a lei veta a dispensa sem justa causa da empregada gestante desde a confirmação da gravidez, ou seja, não precisa ser no primeiro mês, não precisa ser no segundo nem no terceiro, é a partir do momento em que haja a confirmação, né, até 5 meses após o parto. Tá? Aí alguns vão pensar, poxa, mas a minha empresa lá é 6 meses. Bom, aí a gente tem que analisar o seguinte. Primeiro, se uma convenção coletiva da categoria ela vier versando diferente, favorecendo o trabalhador, né, dizendo, por exemplo, que, né, determinada categoria gestante terá direito a 6 meses de afastamento, né, 6 meses, aliás, de estabilidade, vai ter validade. Né? Tudo aquilo que for mais benéfico para o trabalhador e estiver previsto em convenção coletiva, né, terá validade. Né? E também tem um programa Empresa Cidadã, tá? Em que as empresas, desde que cumpram os requisitos, né, preencham os requisitos, elas também, nessas empresas chamadas empresas cidadãs, elas também, ao invés de estabilidade de 5 meses após o parto, elas prevêem ali até 6 meses após o parto. Importante aqui também, olha só, ainda que o empregador não tenha conhecimento da gravidez no momento da demissão, o mesmo terá que reintegrá-la ou pagar a indenização decorrente da estabilidade. Tá? Nesse caso, a indenização decorrente da estabilidade é muito parecida com a indenização, do contrato por prazo determinado. Tá? É muito parecida com o contrato por prazo determinado. Tá? Então, onde, né, é dada a oportunidade, muitas vezes, da gestante não retornar ao trabalho e ficar em casa, e o empregador tem que arcar com esse custo. Então, tem que ficar bem atento a essa questão. Uma vez que a funcionária, mesmo que durante o aviso prévio, mesmo que, né, já estava ali em fase de desligamento, descobriu-se que ela, né, já estava gestante, né, porque é um estado, né, a pessoa não é gestante, a pessoa está gestante, né, se ela está gestante, é aconselhável para as empresas que, quando feita a demissão e descoberto posteriormente a questão da gravidez, reintegre, porque, de repente, vindo ordem judicial para este fim, e não acontecendo a reintegração, né, haverá penalidade. Tá? A estabilidade também estará garantida, de acordo com a resolução do TST, nos casos de contrato de trabalho por tempo determinado e também no decorrer do aviso prévio trabalhado ou indenizado. Então, olha só, nessa questão aqui, do contrato de trabalho por tempo determinado e também no decorrer do aviso prévio. Contrato de trabalho por tempo determinado, hoje a gente tem o quê? Os contratos de experiência, né? E aqueles contratos, digamos que pode ser de 1 ano prorrogado até 2. Tá? Como é que acontece a questão da estabilidade? Vamos pensar primeiro no contrato de experiência, que é o mais comum. Tá? A gestante, né, a trabalhadora, a empregada, ela fez lá o primeiro período de experiência, 45 dias, e aí no segundo período de experiência descobriu que estava grávida. Como é que funciona a estabilidade nesse caso? Ela vai se afastar das suas atividades, digamos assim, descobriu a gestação, né? Descobriu a gestação, ela vai se afastar das suas atividades e até 5 meses após o nascimento, após o parto, mas ao final, né, desses 5 meses, encerra-se o contrato. Né, se for a intenção da empresa desligar o contrato, desligar a trabalhadora. Veja que
o período de experiência, né? O período de experiência, ele, digamos, ele não fica suspenso, tá? Ele não fica, o prazo do contrato de experiência, ele não fica suspenso. Ele vai se encerrar. Agora, vai se encerrar quando? Depois dos 5 meses em que a gestante, né, já tiver, aliás, 5 meses após o parto. Tá? Então, assim, não gerará uma estabilidade superior, nem o contrato será convertido de prazo determinado para indeterminado. Lembre-se que é aquela regrinha. Ao contrato, né, as relações de emprego normalmente têm o prazo de experiência, onde o contrato é por prazo determinado, e não se encerrando o contrato em 90 dias, né, ou seja, quando termina a experiência, ele é convertido para contrato por prazo indeterminado. Tá? Exceções, nesse caso da estabilidade gestacional, né, que passou os 90 dias, mas enquanto ela era gestante, até 5 meses após o parto, ela tinha estabilidade. Quando fechou esse período de 5 meses após o parto, o contrato não é considerado por prazo indeterminado. Então, aí não cabe, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre multas rescisórias e tal, não cabe, por exemplo, a multa de 40% sobre o fundo de garantia. É um dos exemplos, tá? Entre outras verbas ali que são pagas, que devem ser pagas, quando há a rescisão, né, o término do contrato de trabalho por prazo indeterminado. Assim como a questão do aviso prévio também não caberá, né, se é um contrato de experiência e tal. Assim como também no contrato por prazo lá de 1 ano, de 2 anos, também não haverá essa questão das multas de fundo de garantia e também a aplicação de aviso prévio, não haverá. Haverá apenas a extensão do prazo em razão da gestação, mas isso não vai converter o contrato de trabalho para outros fins. Tá? Então, é importante que se diga isso. A gente falou há pouco da CAT, né, da comunicação de acidente de trabalho, agora a gente vai falar da estabilidade, a estabilidade que nasce a partir do acidente de trabalho. Então, vamos lá, o funcionário que sofreu um acidente de trabalho, mas assim, ó, aqui é importante que a gente diga que para fins de que seja considerado acidente de trabalho incapacitante, o funcionário precisa ficar mais de 15 dias, né, a partir do 16º dia, né, afastado do trabalho. Tá? Aliás, desculpa, não. Essa é uma regra, é bastante informação previdenciária. Essa é uma regra lá para doença, não a doença ocupacional, outras comorbidades que não a de doença ocupacional, tá? Para fins de acidente de trabalho. Deixa eu até pegar essa informação aqui, deu um branco aqui, galera, peraí. Então, branco resolvido. Em relação ao afastamento, né, seja por acidente de trabalho, seja por doença ocupacional. O que acontece? Esse afastamento do trabalho ele precisa ser superior a 15 dias para que gere estabilidade. Então, para doenças, é aí que rolou a confusão. Para doenças que não são consideradas ocupacionais, não haverá estabilidade. E também, digamos, para fins de afastamento pelo INSS, terá o prazo de superior a 15 dias para que a pessoa possa ser afastada pelo INSS, para fins de doenças não ocupacionais. Para fins de doenças ocupacionais e para acidentes de trabalho, de forma incapacitante. Então, precisa ter o afastamento superior a 15 dias para que gere o direito à estabilidade. Tá? Então, quando esse trabalhador ele retornar, né, do afastamento médico, que pode ser de 45 dias, pode ser de 60 dias, enfim, qualquer prazo superior a 15 dias. Tá? Quando ele retornar, se for, o afastamento se for em razão de acidente sofrido no âmbito, né, do trabalho ou no trajeto, naquelas condições comentadas anteriormente, ou for uma doença ocupacional, ou seja, que acometeu o empregado em razão da sua profissão, em razão do exercício da sua profissão, caberá a estabilidade de 1 ano. Tá? Então, a partir do momento que ele retorna ao trabalho, durante 1 ano a empresa fica proibida de demitir esse funcionário.
o que acontece se a empresa descumprir essa regra? Se a empresa demitir um funcionário considerado estável, tá? Considerado estável, caberá ao trabalhador, né, procurando um advogado trabalhista, caberá ao trabalhador, né, ou ao empregado, ou empregada, requerer a sua reintegração, né, ao local de trabalho, reintegração à empresa, tá? Pelo período mínimo da estabilidade, ou ainda, e aí se o juiz considerar que não é adequado para que o trabalhador retorne, né, para o seu local de trabalho, a empresa pode ser condenada a pagar todos os salários, tá, do período da estabilidade. Então, a empresa vai pagar, né, todos os salários, todos o que a gente chama do passivo trabalhista, vai pagar como se o funcionário estivesse ali trabalhando. Eu falei agora do acidente de trabalho, falei da doença ocupacional, e isso também vale para a empregada gestante. Tá? Então, se a empresa resolver demitir a empregada gestante, e depois, às vezes até por razões de saúde, não ser adequado reintegrá-la, né, aos quadros da empresa, a empresa terá que arcar com o passivo trabalhista como se ela estivesse trabalhando no período da estabilidade. Tá? Então, por isso que é fundamental que o profissional de RH esteja atento a essas regrinhas aí. Vamos falar agora de outro tipo de estabilidade, que é a estabilidade sindical. Deixa eu ver aqui onde é que estamos. Aqui. A estabilidade do dirigente sindical. Olha só. O empregado que for eleito ao cargo de diretoria sindical ou representação profissional não poderá ser impedido de exercer suas funções e nem ser mandado embora a partir do momento que for eleito até o final do seu mandato. Na verdade, assim, ó, aqui a regra é até um ano após o seu mandato, tá? Aqui diz até o final do seu mandato, não. É até um ano após. Então, se o funcionário faz parte da CIPA, né, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que não é de dirigência sindical, tá? Mas também goza de estabilidade, o cipeiro, né? Então, até um ano após o exercício, ou né, o funcionário passa a exercer funções de dirigente sindical. Então, até um ano após o término do seu mandato, ele também não pode ser demitido. Tá? Por que recebe essa proteção o dirigente sindical? Porque muitas vezes, no exercício de direção sindical, tá? Muitas vezes o dirigente, como ele vai estar lidando ali com a sua categoria, ele vai estar buscando defender os direitos dos trabalhadores, muitas vezes vai colidir com os interesses da empresa. Então, a empresa em represália, muitas vezes, olha, então logo termine o mandato do dirigente sindical, ele retornando para a empresa é demitido. Então, o prazo, digamos assim, o cara deixou de ser dirigente sindical, retorna para a empresa, ele vai trabalhar um ano, é um ano que, de repente, a empresa tem condições de rever essa decisão, né, entender que o funcionário estava agindo de boa fé, né, embora em algum momento possa ter agido em entendimento diferente do da empresa, mas representando a sua categoria, né? E, enfim, é um ano, ou um ano pelo menos, para que o funcionário possa se programar, se ele entender que não, realmente não vai ter continuidade naquela empresa. Então, é um ano que ele possa se programar até para que venha dar sua sequência profissional em outra organização. Né? Então, o dirigente sindical, ele goza dessa estabilidade para este fim, né? Para que ele possa ter liberdade na hora de atuar sem se preocupar em, opa, está acabando meu mandato, eu vou ser mandado embora. Não. Então, ele vai poder agir com tranquilidade e ele vai ter um ano ainda de estabilidade, onde ele vai ter que trabalhar. Claro, se ele incorrer em alguma daquelas situações de justa causa, né, que fazem jus a demissão por justa causa, ele perde esse direito à estabilidade. Né? Tem uma observação aqui, existem outros tipos de estabilidade de acordo com as determinadas convenções coletivas. Por quê? A gente sempre lembra que as convenções coletivas, quando elas propõem direitos ao trabalhador, né, elas são convalidadas, né, elas têm aplicabilidade, elas têm validade, né, quando elas beneficiam o trabalhador, sempre. Né? Então, se a convenção coletiva ela vier trazendo alguma situação de
de estabilidade diferente do que está na CLT, por ser benefício ao trabalhador, ela, né, será válida, será considerada válida. Vamos ver aqui. E aí vamos entrar no direito coletivo mais um pouquinho. A gente já tratou de direito coletivo lá no módulo que tratou do direito do trabalho. Mas aqui é importante a gente fazer uma verificação com relação, porque muitas vezes a gente fala de sindicatos, né? Até assim, por razões políticas nos últimos anos, os sindicatos ganharam, em algumas situações, conotação negativa. Mas a gente precisa entender que os sindicatos eles são necessários, né, para a defesa dos direitos dos trabalhadores, eles são necessários para fins de regular as relações de trabalho, né? Então, eles vão, digamos assim, são um elo que vão ligar, muitas vezes, o trabalhador e a empresa e a melhoria das suas condições de trabalho. Então, o sindicato ele é extremamente importante. É discutível a forma dos dirigentes sindicais atuar, isso é discutível. Mas quanto à importância dos sindicatos, não há dúvida, né? Quem fizer uma afirmação contrária, né, com relação à importância dos sindicatos é porque realmente desconhece, né, a importância dos sindicatos. Tá? Vamos lá. Então, o direito coletivo, né? Estuda as relações coletivas de trabalho e organizações sindicais. O direito coletivo de trabalho, também chamado de direito sindical, está legislado lá, né, na CLT a partir do artigo 511. Né? O direito sindical está composto por 3 grandes núcleos. Olha só, liberdade sindical, negociação coletiva de trabalho e greve, né? A gente também ouve falar sobre o direito de greve. Tá? E é interessante, né? A greve, muitas vezes, ela também ganha essa conotação negativa por conta da repercussão e tal, mas é um direito do trabalhador quando ele está insatisfeito com as condições de trabalho. Mas quem instituiu o direito de greve foi o sindicato patronal, em um período em que os trabalhadores, quando estavam insatisfeitos com as condições de trabalho, era muito comum ter quebra-quebra, né? Quebra-quebra de empresa, aquela questão toda de violência. Então, foi instituído o direito de greve nos seguintes moldes de que, ou inspirados nos seguintes moldes de que, ok, se você, trabalhador, não está satisfeito com as condições de trabalho, reúna-se, né, de acordo com o seu grupo, com a sua categoria, e discuta, né, fora do âmbito da empresa, não causa maiores prejuízos para a empresa, com o maquinário e tal, que cheguem até a inviabilizar aquela atividade econômica, e vocês vão discutir, se for o caso, vão para a justiça, mas procurar resolver, digamos, de uma maneira diplomática, né, sem o uso da violência. Então, por isso, foi instituído o direito de greve. Né? Então, trazendo um pouquinho de história aí para vocês, no nosso curso de técnico de recursos humanos. Vamos lá. Se um sindicato é muito representativo, sua representação sindical é muito alta. Dessa forma, uma eventual greve tomará grandes proporções, pois terá a adesão de um número muito alto de trabalhadores. Esses fatos, somados, ocasionarão uma alta taxa de negociação coletiva de trabalho, tornando o direito do trabalho altamente negociativo. Então, isso aqui é importante. Os pilares do sistema corporativo sindicalista são criação do conceito de categoria, ou seja, se não fossem os sindicatos, a gente não teria essa questão de, digamos assim, o piso da categoria, né? Uma categoria de funcionários. Vamos imaginar, funcionários da indústria têxtil, funcionários metalúrgicos, entre tantos outros funcionários da alimentação. Então, isso tudo é obra dos sindicatos. Criação do conceito de base territorial, né, onde fica determinado, já vou dar um spoiler aí, fica determinado que uma base territorial para a atuação do sindicato nunca poderá ser inferior ao território de um município, ou seja, você não terá em Jaraguá do Sul 2 sindicatos da alimentação. Você pode ter um em Jaraguá, um em Guaramirim e um em Corupá, pode, mas um por cidade, um por município, tá? Nunca 2 dentro do município. Você pode ter um sindicato representando, né, que nem a gente tem aí, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Vestuário de Jaraguá do Sul, Massaranduba, Xereder, Guaramirim, Corupá, enfim, o Jaraguá é região. Isso você pode ter vários municípios, trabalhadores de vários municípios sendo representados por um sindicato, isso você pode ter. Agora, você não pode ter mais do que um sindicato dentro de uma unidade municipal. Tá? Unicidade sindical. Unicidade sindical
no sentido de que, embora haja essa questão da base territorial, mas eles seguem como se fosse uma pirâmide com hierarquia, né, onde você vai ter confederação, federação, sindicatos, né, e aí você tem a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, né, que seria, digamos assim, o órgão máximo sindical no país. Tá? Então, unicidade sindical, criação do imposto sindical, aquela contribuição que vem descontado, na verdade são 2 vezes por ano, mas uma delas é governamental e a outra é sindical. Então, essa criação desse imposto, mas em 2016 nós tivemos uma mudança ali em relação à obrigação. Ninguém mais é obrigado, a contribuição, o desconto, ele passa a ser voluntário, né, a partir de 2016. Criação da figura do vocalato, né, classista, figura das classes de trabalhadores em todos os níveis da justiça de trabalho. Por quê? Porque, olha só, por exemplo, quando o trabalhador ele busca a justiça do trabalho de forma individual, então ele vai para a vara do trabalho, né, quando é uma ação individual. Agora, quando é uma ação coletiva, né, envolvendo, né, digamos, quando não há o acordo, né, entre empresas, aliás, entre sindicato patronal e sindicato dos trabalhadores, vira um dissídio coletivo. Então, por ser uma discussão de classe, né, ela não vai para a vara do trabalho, e sim ele vai para o Tribunal Regional do Trabalho. Né? Então ele já vai para uma instância superior. Isso quem criou isso também? Sindicatos, né? Então porque entende-se que e faz sentido quando você, digamos assim, trata de um assunto de direitos trabalhistas, de uma coletividade, você tira isso da mão de um juiz que julga de maneira monocrática, ou seja, individual, e passa essa decisão para um colegiado, para um grupo de julgadores. Tá? Então, e aí na questão dos classistas funciona dessa maneira. E a criação da Justiça do Trabalho também foi um clamor, né, dos sindicatos para que a gente tivesse uma justiça especializada, né, e assim é chamada a Justiça do Trabalho, porque vejam, ela não é da Justiça Estadual. A Justiça do Trabalho ela é federal, né, as varas do trabalho são federais e especializadas em direito do trabalho, né, são a Justiça do Trabalho. Então, ela corre em separado das demais. A exceção é nas localidades em que não houver varas do trabalho, né, a Justiça Estadual julgará, né, as demandas relacionadas ao direito do trabalho. Então, essa é uma exceção onde não houver vara do trabalho. Fora isso, né, as demandas que envolvem relação de emprego, que envolvem não apenas relação de emprego. Isso era assim até 2006, acho que foi 2006 ou 2003, alguma coisa assim, e depois passou, digamos assim, a tratar das relações de trabalho como um todo, exceto quando envolve acidente de trabalho, que aí vai para a Justiça Estadual. Então, é importante que se diga isso também, né, para que não hajam confusões. Né? Mas quando trata-se de ação envolvendo questão de acidente de trabalho, aí é julgado pela Justiça Estadual. Ainda criação do conceito de categoria, é isso, se fala em sindicação, fala de ainda condicionada. Falei há pouco do desconto. Falei há pouco do desconto, então.
desconto prévio. Até o último dia de abril. Aqui falando ainda sobre o desconto sindical, né, é importante que se diga, como é uma regra que ela mudou ali em 2017, é importante a gente trazer à baila aqui, né, trazer para a nossa aula, sobre as mudanças, né, como é algo recente, é importante a gente frisar, né. Então, olha só, com a reforma trabalhista aprovada lá em 2017, a contribuição sindical passou a ser facultativa, ou seja, ficará condicionada à autorização prévia e expressa dos participantes de uma determinada categoria econômica ou profissional. Então, quando se fala em desconto prévio e expresso, significa dizer que individualmente, ou seja, cada funcionário deverá autorizar ou não o desconto, que continuará sendo em março de cada ano e recolhido até o último dia de abril de cada ano. Ou seja, a empresa, o desconto precisa ocorrer na folha de pagamento de março, e recolhido pela empresa, ou seja, destinado ao sindicato até o último dia útil de abril de cada ano. E olha só, outro destaque que eu quero dar aqui também, da mesma forma, a contribuição patronal, que deverá optar pelo desconto ou não, recolhendo ao sindicato patronal no mês de janeiro de cada ano. Aqui tem algumas regrinhas que a gente já trabalhou em direito do trabalho, a gente não... Interessante que vocês até leiam, que estão com material em casa, mas sobre assuntos que convenções coletivas e acordos coletivos podem, digamos, podem versar, ou seja, podem tratar. Então, tem um rol taxativo aqui, tá? Passando muito rapidamente, olha só. Com relação ao pacto quanto à jornada de trabalho, dentro dos limites constitucionais, bancos de horas, intervalo intra-jornada, ou seja, horários de almoço, no mínimo de 30 minutos, plano de cargos e salários da empresa, compatíveis com a função do empregado, bem como identificação desses cargos, representantes dos trabalhadores nos locais de trabalho, remuneração por produtividade, troca do dia do feriado, enquadramento no grau de insalubridade, isso também se discute por convenção coletiva, e participação nos grupos da empresa. Por outro lado, a lei também trouxe, eu estou passando aqui, digamos, só para a gente não dizer assim, nem tocamos isso. Não, vamos lá, mas de uma maneira muito rápida, porque a gente já falou disso lá quando a gente, na disciplina de direito do trabalho. Tá? Existem também assuntos que, por lei, são proibidos de serem negociados em convenções ou acordos coletivos. São eles, então, normas de identificação profissional, por exemplo, anotação na carteira de trabalho, seguro-desemprego, não pode ser versado, valores de depósitos mensais e indenizatórios de fundo de garantia por tempo de serviço, salário mínimo, valor do 13º, adicional noturno, salário família, repouso semanal remunerado, horas extras, o valor das horas extras, número de dias de férias, gozo de férias anuais, licença maternidade, então não poderá haver redução de gozo de férias anuais, exceto o fracionamento, que a gente já falou no tópico anterior, na aula anterior, aliás, licença maternidade e paternidade, então não poder, tem que ser aquilo que está instituído em lei. Agora, se for para beneficiar, aí sim, não poderá haver redução para licença maternidade e paternidade. Aviso prévio, aposentadoria, entre outros, Então, assim, digamos assim, são alguns ditames, tá? São alguns ditames importantes aí que a gente precisa levar em consideração. Algumas coisas poderão ser trabalhadas aí, ser modificadas por meio de convenção coletiva de trabalho. Outras não. Então, a gente precisa estar atento a isso. E aí, algumas características, isso aqui é bacana, é simétrico. Ou seja, onde existir um sindicato de classes laboral, haverá a possibilidade de se criar uma entidade de classe sindical patronal. Ou seja, sempre onde um estiver, é possível que o outro também esteja. Antes da Constituição de 88, os sindicatos eles eram vinculados ao Estado, eles pertenciam ao poder público. Então, a partir de, não exatamente, a partir de 1988, o sindicato ele passou de público para privado. Tá? Então,
aqui com relação à discricionariedade. Vamos lá, o poder discricionário dar registro sindical a quem ele queria. Então, era o poder público que escolhia as classes, escolhia os representantes, que homologava a questão dos sindicatos, o poder público. Então, tinha aquela questão da discricionariedade, ele dava para quem a inscrição, né, o registro sindical, para quem ele bem entendesse. A partir de 1988, determinou-se que a inscrição sindical poderia ser dada a qualquer entidade desde que ela se enquadrasse nas regras dos sindicatos. Tá? Então, as regras ficaram mais transparentes, isso deu segurança jurídica para os sindicatos, né, para os órgãos representativos. Vamos imaginar que, de repente, um determinado sindicato ele esteja ali pleiteando algumas modificações e tal que não são interessantes, que o governo, né, não entenda interessante. Aí o governo diz, não, então vou tirar o teu registro sindical, ou não vou conceder o registro sindical. Então, esse era o poder discricionário que tinha o poder público naquele momento. E com a Constituição de 1988, isso mudou. A partir dali, todas as entidades que, desde que cumprindo, né, os requisitos previstos pela lei dos sindicatos, pelo artigo ali 511 da CLT, todos eles passaram, então, a ter o direito, né, de ter o seu registro sindical. É 5h30. Fui ali comer uma banana e já voltei. Já foi. A gente não vai falar muito, a gente já falou dos sindicatos no ar. Se eu chegar antes, vou falar dos clientes. É a seguinte instância.
Formas de extinção por iniciativa do empregador. Vocês são distintos os contratos por iniciativa do empregador. Então, existe beleza, gente. Vamos falar um pouco sobre então, via de regra. Vamos falar das principais, existem outras. As principais. Gente, então vamos falar das... Não existe uma regra rigorosa no sentido de... aliás, não existe um rol taxativo limitador, digamos assim. O que existe são as maneiras mais comuns, né, de rescisão do contrato de trabalho, e a gente traz aqui, então, alguns desses exemplos, então, né? Então, vamos lá. Formas de extinção do contrato de trabalho, né, por iniciativa do empregador, ou seja, a dispensa sem justa causa, né, do empregado. Tá? Ou você tem ainda a dispensa por justa causa. Então, por iniciativa do empregador, sem justa causa e com justa causa. Tá? Aí você tem também, por iniciativa do empregado, que pode ser o pedido de demissão ou a dispensa indireta, que acontece via judicial, que a gente já vai falar um pouquinho dela também. E aí você tem a extinção do contrato de trabalho por comum acordo entre as partes. E a gente tem também a extinção do contrato de trabalho por fatos, por situações alheias à vontade das partes, né? Como, por exemplo, a morte do empregado, ou a morte do empregador pessoa física, né? Ou extinção decorrente de ato de terceiro. Tá? Então, são possibilidades aí para fins de extinção do contrato de trabalho. O que acontece, digamos assim, qual que é a principal diferença entre as modalidades de extinção do contrato de trabalho? É que haverá, digamos assim, uma grande diferença em relação às verbas rescisórias. Tá? Então, se você for observar sob a ótica do empregado, há uma perda de direitos rescisórios, ou uma perda de direitos a verbas rescisórias. Se você for observar sob a ótica do empregador, né, então, o que vai acontecer, no caso, é que em algumas situações ele terá suas obrigações do passivo trabalhista reduzidos, como é o caso da demissão por justa causa. Tá? Então, haverá uma substancial perda de direitos pelo trabalhador ou isenção de responsabilidade do passivo trabalhista pelo empregador. E não apenas o passivo trabalhista pelo empregador, porque também haverá perda de direito do empregado para fins previdenciários, para fins rescisórios mesmo, que é o caso do fundo de garantia, que é o caso do seguro-desemprego também. Tá? Então, por isso que a gente vai passar aqui no nosso material, a gente vai dar uma olhadinha aqui para ver quais são esses direitos. Olha só, então, extinção dos contratos por prazo determinado. Né? Extinção do contrato de trabalho por prazo determinado pode ocorrer devido ao cumprimento do prazo previsto, extinção normal, mas também de forma antecipada, com a dispensa do empregado pelo empregador, com o pedido de demissão formulado pelo empregado ou em decorrência da prática de justa causa por qualquer uma das partes, extinção anormal nesse caso. Então, ocorrendo a extinção normal do contrato de trabalho pelo decurso do prazo estipulado para a sua vigência, são devidas as seguintes verbas decisórias. Ou seja, em outras palavras, aqui a gente está falando do contrato de trabalho por prazo determinado, que, como a gente viu antes, é ou aquele prazo de 90 dias de experiência, ou aquele prazo de 1 ano prorrogável por mais um,
mas aí são para situações, digamos assim, que elas se justifiquem, então tem umas regrinhas lá para que você possa fazer esse tipo de contrato, tá? com pessoa física por prazo determinado. Mas vamos imaginar ali, no contrato de experiência, quando acaba a experiência e o trabalhador, digamos, ele não foi aprovado para que o seu contrato seja convertido em contrato por prazo indeterminado. Então, olha só, o que a empresa precisa pagar? O saldo de salário, o 13º salário proporcional, as férias vencidas, acrescidas de 1/3 se houver, férias proporcionais, acrescidas de 1/3. Essa regrinha aqui, tá, de férias vencidas, acrescidas de 1/3 se houver, claro, naquela hipótese de contrato de 1 ano prorrogável por mais um, né? Porque se for de 90 dias, não tem férias vencidas, mas vai ter férias proporcionais, tá? E aí, liberação do fundo de garantia, mas sem aquela multa de 40% pela demissão sem justa causa, tá? Então, a empresa não precisa pagar essa multa. Na verdade, assim, perdão. Na verdade, assim, essa multa, na verdade, ela é cobrada da empresa em 50%, mas ela é repassada em 40% para o trabalhador e 10% fica para o governo, tá? Então, quando a demissão se dá pelo encerramento do contrato de trabalho, né, quando ele atinge o seu fim, não há essa questão da multa. Percebam que também não há aviso prévio, né? Enfim, são essas as verbas. Agora, quando a extinção for anormal, tá? Ou seja, fez o contrato, vamos pensar no contrato de experiência, se fez 90 dias, aliás, 45 mais 45, e com 50 dias, tá? Decidiu demitir o funcionário. Ou, naquele caso de 1 ano prorrogável por mais um, prorrogou por mais 1 ano, chegou lá com 1 ano e 7 meses, decidiu demitir imediatamente o funcionário. O que vai acontecer? Então, rescisão antecipada por iniciativa do empregador, dispensa sem justa causa. Nesse caso, são devidas as seguintes verbas rescisórias. Novamente, saldo de salário vai caber sempre, tá? Saldo de salário. Aí, 13º salário proporcional, férias vencidas, se houver, férias proporcionais, acrescidas de 1/3, liberação também do fundo de garantia, indenização do artigo 479 da CLT, correspondente ao valor da metade dos salários que lhe seriam devidos pelo período faltante do contrato. Ou seja, nesse caso ali que eu comentei, a empresa firmou com o funcionário o contrato de 1 ano e prorrogou por mais um, que é o limite legal. Com 1 ano e 6 meses, demitiu o funcionário. Disse, não quero mais que você preste serviço. Ok. Então, ela terá que pagar, além das outras verbas ali, né, além de todas essas outras verbas, ela terá que pagar aqui metade dos salários que seriam devidos pelo período faltante do contrato. Ou seja, ali, uma conta aritmética simples, seria a metade dos 6 salários que viriam pela frente. Ou seja, 3 meses de salário a empresa vai ter que pagar para esse funcionário, além da multa de 40% do fundo de garantia, que essa multa, quando a demissão é sem justa causa, cabe essa multa. Então, olha só, 50% do salário dos meses, do período faltante, mais os 40% sobre o fundo de garantia. Tá? Vamos ver. Outra situação. A rescisão antecipada agora por iniciativa do empregado, ou seja, o empregado que pede demissão. Tá? Nesse caso, o que cabe? Saldo de salário, 13º salário proporcional, férias vencidas, né, se houver, acrescidas de 1/3, e férias proporcionais também acrescidas de 1/3. Então, percebam que aqui já não tem aquela questão do prazo faltante, porque o pedido a demissão foi solicitada pelo trabalhador. Então, ele não tem essa verba a receber, não tem aqui o direito a fundo de garantia, também não tem direito a seguro-desemprego em nenhuma das situações aqui, tá? Então, são verbas que o trabalhador deixa de receber. E ainda, o empregado, no entanto, deverá indenizar o empregador pelos prejuízos que resultarem dessa ruptura antecipada nos termos e limites do artigo 480 da CLT, que ele inverte aquela regra de 50%, tá? Ele inverte, por exemplo, nesse caso ali, pensando exatamente no mesmo exemplo, só que ao invés do desligamento ocorrer por vontade da empresa,
ocorre por vontade do empregado. Então, o contrato foi prorrogado, né, 1 ano mais 1 ano. Aí, com 1 ano e 6 meses, o funcionário disse, chega, não quero mais, estou pedindo demissão. Ok, então, por um lado, ele tem essas verbas para receber, mas, por outro, ele deve para a empresa 50% do salário que ele receberia nos próximos 6 meses. Então, vai dar 3 meses de salário. Se dessas verbas aqui que ele teria a receber tiver ainda um saldo descontando, né, essa multa que ele vai ter que pagar em favor da empresa, aí ele vai ficar só com o resíduo. Agora, se, digamos, a dívida dele for maior, tá, do que ele tem a receber, ele vai pagar apenas, né, vai zerar a rescisão dele, ele vai pagar apenas, né, digamos assim, no montante do valor que ele teria a receber. A dívida dele não vai ser, em que pese, num cálculo aritmético simples, ela seria maior, né, do que o que ele tem a receber, mas efetivamente ele vai pagar apenas aquilo que ele teria a receber. Tá? No limite, nesse limite. Tá? Rescisão antecipada por iniciativa de qualquer uma das partes, né, em contrato contendo cláusula assecuratória de rescisão antecipada. Ou seja, é um contrato em que há expressamente uma cláusula que diz que se qualquer das partes pedir a demissão antecipada, estão livres de pagar aquela multa da metade dos salários pelo período em que duraria o contrato. Né? Então, olha só, ambos terão que inserir e assegurar essa situação recíproca, não poderá haver desequilíbrio, né? Então, olha só, nesse caso, o trabalhador, né, ou a empresa tem que, a gente sempre tem que tomar cuidado, né? Eu, como advogado, eu sempre penso na parte do trabalhador, sendo advogado, né, do empregado, mas o técnico em recursos humanos tem que olhar pelo lado da empresa. Vamos lá. Então, o que a empresa deverá pagar para esse funcionário? O saldo de salário, o aviso prévio, o 13º salário proporcional, né? Férias vencidas, acrescidas de 1/3, se houver, férias proporcionais também acrescidas de 1/3, e no caso da dispensa sem justa causa, é devida indenização de 40% dos depósitos do FGTS. Veja que não entra mais aquela multa do 479. Tem o 40%, tá? Mas não tem a multa do 479 e 480. Rescisão antecipada em decorrência de prática de justa causa. Aí é outra história. A prática de justa causa pelo empregado implica na rescisão imediata do contrato de trabalho por prazo determinado. Nesse caso, são devidas as seguintes verbas rescisórias: saldo de salário, férias vencidas, né, acrescidas se houver. Veja quantos direitos ele perde. Ele perde férias proporcionais, ele perde aviso prévio, ele perde, aliás, não é que ele perde fundo de garantia, ele não poderá sacar o fundo de garantia, né? Tem uma série de verbas que nos outros casos são pagos, né? E que, quando ele incorre em justa causa, ele deixa de ter direito. Tá? Agora, sendo a justa causa praticada pelo empregador, ocorre a rescisão indireta do contrato, sendo devidas as seguintes verbas rescisórias. Aqui eu quero fazer um parênteses para vocês, porque como não é algo que talvez vocês trabalhem todo dia, essa questão da justa causa praticada pelo empregador. Como é que funciona? Assim como o empregado, quando ele fecha um contrato de trabalho com a empresa, né, ele passa a ser empregado, ele assume responsabilidades. Quais são? Exercer, né, a sua profissão, exercer as suas funções, né, fornecer a sua mão de obra, e por outro lado, né, e seguindo as regras, a subordinação e tal, uma série de regrinhas ali ditadas pelo empregador. Em contrapartida, o empregador também assume obrigações. Quais são as obrigações assumidas pelo empregador? Primeiro, pagar o salário é uma. Outra, pagar o salário em dia é outra. Recolher fundo de garantia é outra. Pagar as contribuições sociais, enfim, todos os encargos trabalhistas. É o empregador que deve arcar com esses custos. Então, são essas as obrigações. Aí, quando o empregador deixa de cumprir,
tá? Aí cabe a rescisão indireta, que é a justa causa provocada pelo empregador. Então, quando o empregador deixa de pagar o salário ou paga mensal, mas paga lá no dia 15, quando a lei diz que tem que ser até o quinto dia útil do mês subsequente, ou quando a empresa até paga o salário em dia, mas não deposita o fundo de garantia, então é cabível a rescisão indireta, tá? Pleiteando todos os direitos. Então agora a gente vai ver que quando ocorre a rescisão indireta, quais são, então, as verbas devidas ao empregado, ou seja, o que a empresa vai ter que pagar para o funcionário. Mas é importante, antes da gente entrar nas verbas, também pensar o seguinte: a rescisão indireta, gente, ela sempre será pela justiça. Então, o trabalhador ele terá que entrar com um processo na Justiça do Trabalho para requerer a demissão indireta, o que não pode acontecer. Tá? Assim, o funcionário ele está com, digamos assim, existem obrigações trabalhistas que não estão sendo pagas pelo empregador, ou tem algumas situações que o empregador está deixando de cumprir com as suas obrigações. Não pode o funcionário ir lá pedir demissão e depois buscar na Justiça do Trabalho a conversão da demissão para demissão indireta. Tá? A jurisprudência tem entendido que não cabe. Então, se você quer uma demissão indireta, né, se o funcionário quiser uma demissão indireta, ele vai ter que buscar diretamente a Justiça do Trabalho, né, para conseguir, para ter, digamos assim, o seu direito protegido por esse instituto. Vamos lá. Quando o empregador, então, incorrer em justa causa, tá? O que será devido? Saldo de salário, aviso prévio, 13º salário proporcional, férias vencidas acrescidas de 1/3, férias proporcionais acrescidas de 1/3, indenização de 40% sobre os depósitos do fundo de garantia, rescisão antecipada por... aí você tem a questão da rescisão antecipada por culpa recíproca, quando ambos, tanto trabalhador, né, empregado, quanto empresa, acabam incorrendo em razões para a rescisão por justa causa do contrato. Então, olha só, quando existe a ocorrência de culpa recíproca, né, justa causa de ambas as partes, implica na rescisão imediata do contrato a termo, né, sendo devidas as seguintes verbas rescisórias: saldo de salário, e olha só o que acontece com o aviso prévio, 50%. 13º salário proporcional, 50%, cai pela metade dessas verbas. Férias vencidas acrescidas de 1/3 se houver. Por quê? Porque férias vencidas e saldo de salário são direito adquirido, então isso não se reduz em hipótese alguma. 50% do valor das férias proporcionais acrescidas de 1/3, aqui também cai pela metade. Indenização de 20% dos depósitos de fundo de garantia. Por quê? Lembra que a indenização, quando ela é sem justa causa, né, ela é 40%. E quando a justa causa é recíproca, né, ambos provocam, então esse direito ao trabalhador cai pela metade, mas também a obrigação por parte do empregador também cai pela metade. Então eles acabam dividindo a culpa, né, e aí isso vai ter reflexos nas verbas rescisórias. Vamos ao próximo tópico. Lembrando que até aqui a gente falou dos contratos por prazo determinado. A gente tem também a extinção dos contratos por prazo indeterminado. Mas vamos fazer o seguinte, pessoal. Vou gravar mais um vídeo ainda, o último, né? Então, pegando aqui a partir de extinção dos contratos por prazo indeterminado. Acho que vai ficar mais legal para a gente, para que vocês possam estudar, né? Estudar em blocos, para não ficar um vídeo enorme tão maçante. Então vocês estudam. Após esse próximo vídeo, então eu vou estarei encaminhando um exercício para vocês. Então é a oportunidade de vocês terem, assiste o primeiro vídeo, realiza parte dos exercícios, aí toma uma água, tal, volta, assiste o segundo vídeo e finaliza os exercícios. Né? Então acho que vai ficar legal a gente fazendo assim. Né? Então aguardem aí o próximo vídeo, onde a gente vai iniciar falando da rescisão de contrato de trabalho por prazo indeterminado.